Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a falar sobre a religião Umbanda, né? Que a gente falou no vídeo anterior, né? Bom, é, toda religião a gente sabe que ela tenta desenvolver a, um mecanismo de coeficiente do espírito, porque o espírito é o maior lucrador do organismo. É aquilo que faz o nosso organismo dizer sim ou não, né? É o é o lado que faz o nosso organismo a se expor por riscos, né? Quando o organismo ele consegue dizer para o espírito sim, a gente começa a domestificar os organismos. Então a gente consegue domestificar animais, domestificar plantas e domestificar a nós mesmos, porque a gente faz essa concessão de testes espirituais. E o que mexe com o espírito se não as as decomposições das sensações? Na verdade, as sensações, né? A gente tem um efeito somático de sensações. E a religião ela trabalha muito com esse efeito somático. Na verdade, ela busca se empreender conhecendo esse efeito. Ah, bom, e esse empreendimento gerou aquilo que a gente chama de estrutura da religião, das religiões. Né? Gerou o processo que persiste já há muitos anos. E, de certa forma, ele é rígido porque ele precisa ser para esse dado de referenciar. Né? A gente precisa de ter um padrão para referenciar essa instalação de domestificação no espírito, porque o espírito ele começa a desaceitar-se para aceitar o plano de consolar espírito sobre razão de instalação desse artifício de render o espírito sobre a graça de um todo coletivo. Entende? Então, é mais ou menos assim que a gente tem colocado esse lado de domestificação nos seres humanos há anos e nos animais, com a garantia da salvação, a garantia da reencarnação, a garantia de repor o alimento. Então, essa tecnologia que registrou e redigiu nós sobre essa informação espiritual e que hoje ela é o núcleo da sabedoria de todo o universo do saber. Porém, desse núcleo dispersa-se, decompõe-se os vários tipos de concentração para esse domínio de referenciar saber. Então esse é o eixo de tudo. Esse é o eixo do organismo, é o espírito de Deus que paira em nós. Porém, a gente é limitado. Como deslimitar a gente sobre essa razão espiritual? A gente deslimita a gente conhecendo os nossos semelhantes. Nós e os animais, as plantas, todos os encarregados de, de ter intimidade com esse Espírito de Deus aqui na Terra. O Espírito que a gente aceita na religião por registrar essa noção espiritual.
É um meio de acientificar, é um meio de registrar saber. Então, se a religião ela tem muitos anos, é porque ela tem esse dado, esse padrão de saber. Se muitas nasceram, porque muitas encontraram reformações nas resoluções dessas navegações de saber, desse registro, dessas incomodações, para testar erros ou varrer os errados para o acerto. Então você tem só que você tem fios de que buscam levar todos a por mais que esse seja o extrato, o lado da domesticação espiritual, o lado do tratamento do espírito, desse agente ativo em nós. Bom, então esse agente ativo em nós tem muitas descendências já, né? Descende de muitos processos biológicos, bioquímicos, fisiológicos, fisicoquímicos, processos da natureza que hoje a gente tem mais cara de saber. A gente tem cara de pau de dizer que sabe, mais cara de pau de dizer que sabe, porque a gente tem mais registro e trabalha mais registro em uma taxa menor de tempo, porque a gente já pega pronto muita coisa. E muitas das vezes a gente só utiliza o que está pronto para fazer uma receita de cara de saber. Bom, e aí a gente fica parecendo que sabe e é contratado por aí. Bom, mas não é esse o detalhe. O detalhe é que isso foi muito importante para tudo que a gente tem hoje na vida, né? Para todas as considerações. Se você gosta da ciência, se você gosta do comércio, se você gosta de viver nos dias de hoje, de certa forma, é porque você gosta da religião. Porque a religião ela é o ponto-chave para desenvolver basicamente tudo do jeito que é atualmente. Ela é como se fosse um sistema de gerenciamento de imposição da arte de domesticar as nossas atividades. Hoje a gente tem atividades em um plano de domesticação porque porque somos influenciados, a gente tem esse motor, essa bateria utilizando o seu saber. Vou dar um exemplo. Se você tem uma loja, você entra todo dia nessa loja e essa loja desinforma você sobre a relação que você tem com essa loja. E aí você se torna íntimo dessa loja. Você sabe quando essa loja está boa ou está ruim de receber alguém. E essa loja começa a ter parte do seu espírito sobre a atenção de desencarregar ela sobre esse saber, sobre esse versículo de contrações orgânicas. Porque as prestações que você faz para os sentidos de trabalhar as comparações de lojas para revelar dessa escala de experiência, quando ela está boa e quando ela está ruim, fazem com que você interprete e ao mesmo tempo lapide o seu organismo sobre as contrações que você interpreta. E aí você separa isso em 3 contrações: bom, ruim e alvos de melhora. Bom, ruim e alvos de melhoras. E aí você tem o universo de indicações para poder ser um profissional, zelar por essa área e se domesticar por ela, ser um profissional dela.
Quando algo não está bem, a gente precisa solucionar, né? Então o ódio do que seria áudio de relações, o áudio ele é basicamente a reflexão, é a oração para um local, né? Então você tem a loja e você ora, você organiza orações, você organiza é, você organiza processos para levar essa loja ao melhor possível. Isso é o orar por uma loja. E aí, quando você tem essa organização, essa oração, você geralmente faz. Agora, quando você tem problema de fazer essa oração, você começa a ter doença, né? Você começa a ter problemas de orar. Então, esses problemas começam a fazer com que você não chegue na hora certa, você perde a esperança de ser um agente de relacionamento dessa loja, você perde a confiança de cuidar dessa loja, você fica doente de estar com essa loja. E aí, tudo começa a ir pro água abaixo. Porém, se você tem um filho dessa loja, que gosta dessa loja, vê que você não está dando conta, ele começa a te ajudar a dar conta. Sabe como que ele te ajuda? Ele começa a fazer formas de você aceitar ajuda. Farmacêutica. A forma de você aceitar ajuda, a farmacêutica, é de você colocar os tiques dos relógios de relacionamento, de oração no lugar. É você colocar a hora no lugar. E aí a ação ela vai dar certo. Porque se a ação nasceu, ela nasceu para dar certo. Você só tem que insistir, porque quanto mais você insiste, mais a ação fica fácil de ser feita. Porque você se torna inteligente para transpor essa ação de uma facilitação com o passar dos tempos. São as engrenagens lógicas de um agente em profissão. São as engenharias de transpor esse valor à capacidade dele ser eterno, né? Então, por mais que você não tenha tecnologias, você consegue fazer ele ser eterno ou facilitado para que ele possa ser ensinado para qualquer pessoa eternizar aquilo que você fez. E assim que a gente fez com várias coisas no mundo, e essa é a herança da religião que você gosta. Por mais que você não tenha uma na sua consideração. Ou utilize a consideração para afirmar que não tem, né? Porque esse ter, ele é muito relativo. Tem gente que diz ter, mas a carga que ela diz ter, que diz ter, é muito baixa, perto da pessoa que diz que não tem, mas quando diz que não tem, solta sem querer querendo uma carga de relatividade que demonstra que tem, sabe? Porque esse universo é muito relativo, entende? Ele não é muito seguro. Na verdade, as informações elas só passam a ser seguras depois de um filtro de consciência, né? Depois de testes de insegurabilidade, sobre segurabilidade. Bom, então basicamente é dessa arte que a gente quer apreciar as nascentes da religião.
A gente fala na síntese porque a primeira religião, ela foi de certa forma, ela foi a ousadia do ser por procurar amar aquilo que nasceu dele ter sido. Então, essa é a primeira religião, não é nenhuma das que a gente tem como sucesso por aí. A primeira religião, ela é mais clara e mais íntima da nossa busca diária, da nossa tentativa de salvação. Então, por mais que a gente entregue a uma dessas denominações que hoje a gente tem, a primeira religião que a gente tem, ela nasceu da arte de seres humanos tentarem amar aquilo que foram a partir daquilo que eles fizeram, um filho. Então, a primeira religião é a busca por amar a si em outra pessoa. É utilizar o filho para se salvar, para se registrar de uma forma melhor, de uma forma padrão, que vai segurar que ele seja melhor que a gente, com certeza, porque a gente vai passar para esse filho a coisa que ele vai conseguir eternizar ou levar à eternidade, facilitando, insistindo, porque a gente sabe que nós precisamos de coisas e para a gente conseguir essas coisas levou tempo, levou trabalho, levou dedicação. E se a gente quer entregar para o filho esse sucesso que a gente teve, a gente quer entregar esse sucesso para que ele possa fazer por ele, né? O dele, deixar o dele. Então essa foi a primeira religião. As outras religiões que a gente tem e a gente está falando são desgenerações dessa. São busca por solucionar aquilo que essas não conseguiram. Que essa foi desvirtualizando do lado da prática. Foi ficando insegura, né? Porque alguns desapontaram esse sistema. Se desapontaram nesse sistema. Se sentiram traídos por o filho. Porém, o filho só trai o pai e a mãe se o pai e a mãe demonstrar como se faz para trair. Não há traição se você não apresenta como trair. Então, é basicamente isso, né? Então, vamos lá, vamos conhecer mais com mais profundidade a religião que a gente vem conhecendo no vídeo anterior, que é a Umbanda. E a gente teve um vídeo anterior com muitas elucidações sobre o que é religião, principalmente o que a Umbanda ela tende, né? E hoje a gente vai falar desses outros pontos aqui, ó. Começando pela origem da Umbanda. Porque se a religião ela já acontece desde o começo da vida, pegando como base essa palavra que eu disse, que é a busca por amar a vida a partir do filho, né? Amar a si mesmo, deixando o seu amor no seu filho e tal. Essa é a registração, a ação de registrar, de deixar registros na vida. Essa é a religião, registração e tal, que salva o mundo, né? Registrações que salvam o mundo. Registrações que salvam o mundo. O mundo. Por quê? Porque são conselhos para serem eternizados.
São usados de forma eterna. Bom, a origem da Umbanda. Essa que é a religião de matriz africana que a gente começou a ver no vídeo anterior. Nessa série que a gente está fazendo aqui. A Umbanda, ela tem suas origens históricas ligadas aos subúrbios do Rio de Janeiro. Em 15 de novembro de 1908, Zélio Fernandino de Moraes, nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, teria incorporado o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então vamos ver o que significa isso. Ó. Incorporado. Incorporado. O Caboclo das Sete Encruzilhadas. Encruzilhadas. Este espírito teria ajudado a criar a religião Umbanda. Esse aqui é um espírito, né, no sentido do protagonismo, né, da imersão, e ajudou a criar a Umbanda. Primeiro a gente precisa de entrar aqui, ó, no mundo da imaterialidade. O mundo imaterial. O imaterial, ele pega a loja, a estrutura física, e ele faz assim, ó. A gente tem aqui uma estrutura física e esse mundo imaterial, ele vai fazer assim com a estrutura física. Ele vai pegar toda essa estrutura e vai fazer assim, ó. Vai, ó, colocar em um plano, e esse plano ele vai ser uma folha de registro. Ele vai ser uma linha de energia. Então, esse é o plano imaterial. O plano imaterial é isso que transformou nisso, que foi tomado abaixo, e desse baixo a gente tem o risco, né? Ou seja, a forma de abaixar. Então, isso é a forma de abaixar. É você pegar uma matéria e desenvolver nessa matéria aquilo que a gente chama os abaixamentos, o decaimento. Vendo? E aí esse decaimento ele deixa um registro que a gente consegue escrever, que a gente consegue carregar e desconcentrar. Por isso, a gente consegue fazer os transportes ativos. Isso a gente chama de simbolismo. Ok? Isso é o simbolismo. É você pegar e levar as formas materiais abaixo. Abaixo no sentido da infração. A gente tem, por exemplo, uma escala. Dessa escala, a gente tem o ultrassom, o infrassom e o som. Só que isso tudo é a partir desse objeto aqui, ó, desse referencial aqui, ó, que a gente tem, que é a orelha. A orelha que leva o som pro cérebro, pro organismo, sobre transdução de som, modificação. Então, veja só, a gente consegue escutar uma faixa, porém, a gente consegue sentir todas as outras. Todas essas faixas aqui, ó, estão contidas no que está contido no organismo. Um ultrassom, assim como um infrassom, assim como um som, assim como essa variabilidade
de marcas, né, que pode ser decomposta pelas formas abaixo, né, por esse zero assim, ó, ele vai encontrar uma reação característica. E dado encontrar uma reação característica que é padrão, que é segura, a gente consegue aumentar ou diminuir esse padrão. E aí a gente começa a navegar nesse espaço. Esse espaço. Que espaço é esse? São os passos de padrões de reações de versos. Por exemplo, um verso, uma chave de verso. A gente tem, por exemplo, aqui no nosso país, casa. Quando eu falo casa, eu tenho um padrão. Se eu aumentar, se eu colocar essa casa abaixo, essa chave, esse vetor de oração abaixo, olha só o que ela me tem. Ela me tem isso aqui, ó. E agora se eu aumentar, ele tem esse comportamento, tá vendo? E a gente pode virar para baixo, a gente pode trabalhar nesse universo, a gente pode fazer várias dimensões, tá vendo? Tudo isso quer dizer que se vai ficar seguro, por quê? Porque isso aqui vai se encontrar sobre um objeto em uma parte dessa escala. Se eu aumentar, quer dizer que ela vai mudar, ela vai navegar por essa escala. E aí a reação, ela consegue ser presa e visível sobre o ser. E aí a gente começou a ser divisível para tudo. A gente começou a fazer presa e visível para tudo. Hoje em dia a gente consegue fazer isso com qualquer tipo de ser humano, ou consegue treinar e desenvolver esse lado de chegar ao ser humano. E aí, o que isso tem a ver? Isso tem a ver porque isso é o tal do espírito. É o espírito que consegue decair aqui, ó, sobre essas sensações. A estrela que inspirou, né? Bom, e aí isso é incorporado, né? Tudo isso é incorporado, assim como você incorpora um alfabeto, você incorpora essa chave aqui, ó, esse padrão aqui, ó, esse lado harmonicioso, que é o vetor, que é a palavra com um lado de cerebelar o organismo, né? Então esse caboclo sabe o cielio das sete encruzilhadas. Então você tem a cruz, o vetor, né? E esse vetor ele vai fazer uma reação. Ele vai navegar nessas ilhadas, né? Um pouco isso aqui, a orelha é uma ilha, né? A orelha ela consegue ser uma ilha, por mais que ela esteja contido no sistema. Então, tem mais ou menos esse sentido de reprodução. 7 encruzilhadas. Rapidamente ela se espalhou por todo o Brasil e outros países da América Latina. Suas crenças integram elementos do candomblé, do espírito kardecista e do catolicismo. Então, o Umbanda, ele possui aqui, ó, crenças integram elementos do candomblé, ciandomblé,
Domblé, espiritismo, tudo academia científica, tudo escola de espírito, kardecista e catolicismo. Catolicismo. Né? Tudo isso aqui, ó, são as primeiras escolas do espírito, as primeiras observatórios. Filiados, né? Dos filiados de uma região. Ok? Então a região, ela tem, toda a região, ela tem os seus desafios, que são observados e conjugados em verbos. Desafios são transpassados por verbos. Então, um agente, ele diz, verbaliza sobre o desafio. E aí ele conclui. Só que a gente começa a ver as pessoas que passam por esses desafios diferentes. E aí nascem verbos diferentes e a gente vai contando isso ao longo da história e a gente vai registrando, regidindo isso até, de certa forma, prestar contas com o que a gente chama de obstáculos. Então, existem obstáculos na vida, na via, que definem se você vai passar ou não a ser bem-quisto. Alguma coisa nesse sentido. Porque a forma que você transpõe esse obstáculo, a forma que você passa esse obstáculo, mostra o radical que você é. Presente? Ok? Não tenha dúvida, é assim mesmo. Por exemplo, dos cultos de origem africana, agregou as divindades chamadas orixás e sua relação com as energias da natureza. Da tradição indígenas, herdou o amor à natureza e o uso cerimonial de ervas de poder. Então, bacana, né? Você doar poder para a natureza. Isso é muito importante. Não que a indústria forma de aceitar o ódio, a farmacêutica, não faça. Só que a natureza da farmacêutica é uma natureza mais sintética, mais onde tecnologia é mais protagonista. Tecnologia de sentimentos é mais protagonista do que a dependência do eflorescimento do sentimento natural que é advindo da natureza. Então você tem a natureza que emana uma fonte de sentimento. E aí você tem um laboratório que tem uma fonte que já é implantada há muito tempo e por isso ela é muito forte, que emana também sentimento. Esse aqui é natural. Esse aqui é tan. E aí você que achou que era coração de pedra. Não, você só pode ser pobre. Ó, aqui, ó. Esse aqui emana um sentimento capital. E aí, por que o remédio não tá funcionando, mãe? Eu tô tomando medicamento porque você precisa de um medicamento natural. O medicamento capital não tá funcionando. Você precisa de pôr a mão na massa. Você não pode ficar esperando que a música, que a arte, que a viagem de trem, vai fazer efeito. Você tem que colocar a mão na massa. Nossa, eu tomei o medicamento e funcionou. Por quê? Porque você só estava precisando de um empurrãozinho sentimental, de um laboratório, desse labirinto de te colocar de alguma forma no eixo. Então você tem o centro do labirinto e aí você entra no labirinto
E se você insistir em utilizar esse labirinto, você vai chegar, em algum momento você vai chegar aqui, ó, no centro. Vamos pegar aqui a imagem do labirinto. Labirinto do medicamento, do medicilamento, do medicilaódio, né? Então, se um dia você entrou, precisou, gostou de algo, se essa aqui é a sua loja, se essa aqui é a sua área de cerebelar o capital pela vida, ok. Com o passar do tempo, ela vai ficando assim. Ela vai ficando ela vai criando muitas paredes, ela vai ficando muito sensitiva. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar algumas paredes abaixo e levar a sua novidade de novo. Colocar tudo a novidade, tudo a novo. Isso aqui representa o novo, uma loja nova, né? Então, isso aqui é uma loja muito velha. Isso aqui é uma loja muito nova. Isso aqui é um cérebro processando algo durante muito tempo em vida. Isso aqui é um cérebro novo. É um processamento novo. Todos os dois chegam ao mesmo sentido. Todos os dois chegam ao mesmo sentido. Não existe sentido diferente para um objetivo. Porém, esse aqui sente mais do que esse. Por quê? Porque aqui o desafio é maior, aqui o desafio não. E é assim que você tá nessa escala. Ou você tá assim, ou você tá assim. Ou você tá mais ou menos, né? É assim que funciona a forma de ascêutica, né? Bom, uh, por exemplo, dos cultos de origem africana, agregou as divindades chamadas orixás e sua relação com as energias da natureza. De tradições indígenas, herdou o amor e a natureza. Então, isso aqui é herança, ó. Cultos africanos. Do culto africano herdou divindades chamadas orixás. Sua relação com a energia da natureza. Dos indígenas herdou o amor à natureza. Dos índios, amor à natureza. E o uso de cerimônia de ervas de poder do kardecismo. Kardecismo. Ervas, uso de ervas. Evolução espiritual, reencarnação. Evolução espiritual, encarnação. Tá. Também tem Jesus como importante referência espiritual, sendo uma figura frequentemente reverenciada em altares. Ao longo do tempo, a Umbanda se diversificou, apresentando uma certa autonomia e variação cerimonial entre as diferentes casas de Umbanda. Então, tem Jesus também. Jesus é reverenciado de vez em quando. E existe uma certa diferença entre casas. Né? Ou seja, nem todas as casas você vai encontrar o culto, o formato da religião sendo a mesma, né? Cada casa você vai ter a umbanda diferente. Vai ter a manifestação desse lado de tratamento religioso diferente.
desse lado de edificação espiritual, contato com Deus, né, com a religião, com orixás, assim, é diferente. Principais características da Umbanda. A Umbanda é caracterizada por ser uma religião sincrética, ou seja, combina elementos de várias tradições. Ela é sincrética e também, né, ela veio depois. Ela é uma religião nova, basicamente. O catolicismo inclui a reverência a Jesus e presença de santos, orações comuns no catolicismo. Então ele tem esse lado catolicista. O kardecismo adota crenças na comunicação com os espíritos e reencarnação. Do candomblé, os cultos a orixás ligados a forças da natureza e reverência aos ancestrais. E dos elementos indígenas, o espírito da natureza, especialmente os caboclos, e o uso de ervas em rituais. A Umbanda também promove caridade, evolução espiritual através da reencarnação e o respeito pelas entidades espirituais. É mais ou menos tudo que a gente viu. Local de culto da Umbanda. Local de culto. Aqui tem uma imagem deles na natureza, né? Dos adeptos de uma celebração da Umbanda realizada na beira de uma lagoa. O espaço onde acontecem as cerimônias da Umbanda chama-se casa, terreiro, templo ou barracão. Igualmente são feitas várias celebrações ao ar livre junto à natureza, em rios, cachoeiras ou na praia. Essas cerimônias são conduzidas por um dirigente espiritual, muitas vezes chamado de pai ou mãe de santo, que lidera os ritos e é responsável pelo ensino da doutrina e dos conhecimentos da Umbanda a seus discípulos. Então, o local de culto é isso. Eu não vou anotar. Esse é o local de culto. Beleza. E a gente tem o pai ou mãe de santo. Orixás e entidades da Umbanda. Orixás e entidades. Orixás sagrados da Umbanda. Aqui a gente tem uma imagem. Na Umbanda, há dois tipos principais de guias espirituais que atuam para ajudar os praticantes: os orixás e as entidades. Os orixás, vou pegar aqui, os orixás. São divindades de origem africana associado às forças da natureza. Entidades representam as forças da natureza. No vídeo passado a gente viu o que representa as forças da natureza, né? Como que um organismo consegue detectar todas as forças da natureza, né? Todos os sons e sons e movimentos, né? Todos os sentimentos da natureza. Como que o homem consegue? O homem filtra. Ele faz uma banda de reconhecimento. Ou seja, essa banda é a reação. Então, reação é a banda. Cada orixá possui características e histórias próprias. Por exemplo, se alguém está escutando alguma coisa na natureza, ele pode falar: esse aí é mãe de Oiá. Esse aí é mãe de Obá.
sabe? E aí fica mais fácil para ele gravar de alguma certa forma, isso consola o espírito, né? Não deixa o espírito se enfraquecer diante de uma necessidade de oração, de uma necessidade de movimentar o coração sem alterações na sua característica por ter timbres novos. Então todas as bandas, todas as reações conhecidas são levadas à familiaridade, ou seja, a casa de oração. Que a casa de oração nada mais é do que o espírito do envolvido. Então isso é uma tecnologia mesmo, pessoal. Alguns exemplos são Oxalá, Xangô, Lemanjá, Ogum, Yoxaci, Oxum, Lançã, Omulu e Nanã. Bom, tem o Vinícius de Moraes, se não me engano, tem uma música que ele começa a falar sobre. Ele fala muito sobre orixás, sobre esses espíritos. E de alguma forma isso consegue confrontar a adrenalina que muitas pessoas, principalmente no passado, mediante a trabalhos com a natureza, com a falta de energia elétrica e de resoluções de sensações, elas utilizavam esses agentes para poder acalmar o coração e fazer oração para eles, né? Transformando todos os espíritos, todas essas bandas em reação para controlar o coração ou o organismo descontrolado pela adrenalina. Então, isso aqui é como se fosse um travesseiro de adrenalina, né? Ou seja, um conforto para a adrenalina, rezar pelas as entidades da natureza, que elas são a causa da inervação nossa, do nosso dificuldade, nosso medo. Já as entidades são espíritos em evolução que viveram na Terra entre os humanos. Ok, vamos ver aqui, ó. Entidades são espíritos em evolução que viveram na Terra. Em evolução que viveram na Terra. Entre os humanos. O que são esses espíritos? Essas entidades, elas são receitas de adequação processos humanos. Então, sabe, tudo que o ser humano repete, a gente tem a repetição de ações. Essas repetições de ações são levadas a harmonias do corpo, né? Essas repetições de ações, elas são levadas a harmonias que são espiritualizadas. Como assim espiritualizados? Porque conhecendo uma harmonia, um objeto, uma fonte de repetição de ação, a gente consegue ver dessa harmonia o estado alto, o estado baixo e o estado confortado frente a um órgão que canta, ou seja, que metaboliza e ativa o organismo sobre essa reação, sobre essa fonte, sobre essa umbanda. Ou seja, uma vez que o organismo ele está sempre lidando com várias densidades de sensações, né? Então ele consegue se confortar criando lojas e reconhecendo essas lojas.
né? Criando estratos de sensibilidade. Um exemplo disso é que aqui dentro dessas representações de labirinto, que nos casos a gente pode representar a cerebelação, a loja no organismo, aonde que a gente faz processamento orgânico, a gente consegue, de certa forma, colocar paredes mais fortes em um lugar e menos fortes em outro. A gente consegue fazer uma sistemática aqui, ó, cada vez mais ousada, né? Aqui eu posso colocar mais camada, aqui eu posso retirar mais camada, e assim eu consigo transformar isso, fazer uma plasticidade, uma civilização aqui, ó, de investimentos que me faz ser dotado para confrontar os desafios do dia a dia, das receitas diárias, dos espíritos que me fazem diário, das entidades. Ok? Na Umbanda retornam como guias espirituais, auxiliando os praticantes em diversas áreas como saúde, emoção, trabalho e proteção. Aqui listamos as principais entidades que se manifestam na Umbanda. São os técnicos. Caboclos. Espíritos de ancestrais indígenas que voltam ao mundo terreno para ajudar espiritualmente as pessoas, especialmente na cura. Então, as entidades. Caboclo. Espírito de ancestrais indígenas. Ancestrais indígenas. Ou seja, caboclos, né? São os novos, né? Retirar os blocos velhos, né? Renovar, fazer cirurgia de renovação. Caboclo, ele vai pegar esse labirinto aqui, e vai transformar num novo. Ele vai fazer a ressuscitação, o reparo das suas lojas de cerebelação. Basicamente isso mesmo. Ele vai fazer aquilo que você está escutando de velho, ele vai fazer se parecer um novo som. Aquilo que está cansado, aquela oração que está cansada, ele vai fazer se parecer que é uma oração nova. É um novo disparo do organismo, é uma nova atividade, mesmo que seja velha. Ele vai mudar a frequência de sua ação. Caboclo. Muda de frequência, de estação. Pretos velhos. Pretos velhos. Ou seja, muitos coloridos, né? Você tem uma folha de papel e aí você tem um colorido. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai colorindo, vai ficando preto velho, né? Espíritos de pessoas africanas trazidas ao Brasil como escravizadas. Apesar de terem sofrido em vida, agora são espíritos ditos evoluídos que dão ótimos conselhos a quem os procuram, né? Então são escravos evoluídos. Conselheiros. Pensando que todo mundo, de certa forma, é escravizado, só que não como a história monta, mas como o organismo monta mesmo, né? Existe uma certa escravidão, uma certa escavação no organismo para aceitar a sociedade. Então, a sua cara, que é diferente, escava a minha cara até que eu faça você comum. Você ser comum para a minha paisagem. Então, existe essa observação, que é uma observação de evolução, né?
você começa a evoluir sobre esses preceitos lógicos e começa a encarar a lógica como ela realmente é, né? Esse lado escava passe, né? Escava lógico. Baianos. Quem são os baianos? Entidades nordestinas que na Umbanda são conhecidas por sua força espiritual e apoiam em questões de trabalho, determinação, saúde, fortalecimento e moral. Então são apoiadores. Marinheiros e marujos. Aqui você pode levar em consideração sim a palavra, porque aqui a gente tem anos. Então, os anos escutando os mesmos sons, né, faz com que a gente deixe para lá os anos que já foram para viver os anos que estão, né? Então a gente vai vivendo, vai crescendo. Então a gente tem essa escala de vida e para a gente estar no presente, a gente tem que dizer baianos, baianos passados, bem-vindo anos presentes. Bem-vindo agora, bem-vindo agora. Baianos passados, entendeu? Baianos passados. Adeus, goodbye. Marinheiros, né? Então a gente tem as marinheiros, as rimas de ondas, de imaterializações, né? De planos que foram a matérias abaixo, a informações, a contrações orgânicas e marujos. Marujos representam aqueles que estão sendo domados por marinheiros que já têm muitas rimas, né? Marinheiros marujos. Espíritos de pessoas que tiveram uma vida ligada ao mar, conhecidos por sua sinceridade e pela ajuda em limpezas espirituais e emocionais. São representados com um leve balanço corporal, lembrando o movimento das ondas. Marinheiro e marujos, né? Então tem esse lado de equilíbrio. Equilíbrio sobre o ditado das ondas. Saber sobre as ondas e saber informar sobre elas. Eres. Nossa, são muitas, hein? Eres. São os espíritos infantis também chamados de crianças. Risonhos trazem alegria e pureza. Consolam os aflitos, os pais e mães que às vezes cometem alguma travessura. Eres lembram para nós de que nessa escala a gente tem planos que são seguros, porém, para passar de uma escala para outra, para uma segurança para outra, a gente consegue Eres, né? A gente tem que passar por Eres. Eres é o lado dessa escala que, de certa forma, não aceita sobre resolução segura. É uma certa insegurança em ser criança. Em ser criança. Em ser segura. Em ser segura. Buscar ser seguro. Malandros. Os malandros. Ó, a gente tem o mal de atenção, né? Dificuldade de dar atenção à onda porque tá sentindo dores. Então, malandros são maus, né? São sentimentos maus por sentir dores. Existem esses ressentidores.
Ressentidores. Vamos lá. São aquelas pessoas que tiveram que usar da sua esperteza para sobreviver, né? Então, esse andros é mais ou menos a esperteza, né? É o mal de fazer os andros, né? Dores no organismo. Um dos mais conhecidos é o Zé Pelintra. Paelinterar. Ficou órfão de pai e mãe e, para sobreviver, começou a realizar pequenos roubos e trapaças. São conhecidos por serem protetores e por oferecerem ajuda a quem se encontra em situações de marginalização. Então, ele está na marginalização. Ele está num mar de cargas que são que integram a atividade no organismo sobre cantos de isação, de isar. O que é isar? De avisar o coração. Então, é mais ou menos são cargas que são muito afetivas, né? Marginalização é muito afeto, muita afetação. São esses espíritos malandros, né? Então precisa ser malandro para inibir esse lado de marginalização, né? Quem está na marginalização precisa de ser malandro, precisa de invocar o espírito malandro para não ser desorganizado por esse peso lógico, né? Por esse preço lógico de pagar por estar nesse mar de cargas de agir nessa alisação, nessa analisação. Para não canalizar toda essa analisação que já é ruim por marginalidade, né, por carga dessa interferência, a pessoa ela precisa de invocar o espírito malandro. É basicamente isso, para ajudá-la. E o Pomba Gira. Que espírito é esse? Pomba Gira. A gente tem aqui a ira, a carga da ira e agindo, né, sobre uma bomba, né, uma explosão de ira. Vamos pôr aqui, explosão. São explosões de ira. Ou seja, ira é você ter que repetir algo de certa forma que não necessaria, não seria necessário. Mas aparentemente tá se fazendo ser e você não tinha calculado essa necessidade. Isso é algo inesperado. A ira. Espíritos femininos fortes que em vida lutaram contra injustiças e preconceitos. Auxiliam especialmente em questões ligadas à autoestima, ao amor, confiança e defesa das mulheres. Imagina, por exemplo, que você pega o seu pretendente se arrastando com outras mulheres. Isso vai lhe fazer uma explosão de ira, não é mesmo? Uma delas foi Maria Padilha, amante do rei Dom Pedro I de Castela, retratada como mulher sensual, bem vestida e sedutora. Há também outras entidades como os
boiadeiros, ciganos, orientais, etc. Não existe mais entidades. Entidades são esses portinholes aí, essas formas de colorir essas paredes e, de certa forma, a cor desviar o absurdo, a desviar o desgaste de olhar para a mesma sentença, né? Então, esses desgastes de olhar para a mesma sentença podem ser coloridos por entidades, por orixás. Então, orixás, eles geralmente são formas de reconhecimento, né, por onde passou. As entidades é que ajudam a fazer essas pinturas. Cerimônia da Umbanda. O que é cerimônia? C-R-C, escala de reação, monia, atirar, né? Colocar os nomes, né? Monia é carregar nomes. Carregar nomes, né? E você? Rimonia. Monia é carregar nomes. Demonia é alguém carregado de nomes. O que é demonia? Demonia é alguém carregado de nomes. É alguém possessivo. E está possuído de nomes que não é deles. Por exemplo, eu sou o Abner. Só que se eu me considero que eu sou o Miguel, eu vou estar meio possuído, né? Eu, se eu me considerar que eu sou o Rafael, eu vou estar possuído. Eu vou estar demonia. Eu vou estar demonificando o meu nome, né? O meu nome, ele é sobre estrutura religiada, sobre os alveres angelicais, sobre os alveres julgadores, né? Eu sou o Abner. Se eu assumir em monia, essa versão miguelado, essa versão rafaelado, eu vou estar corroendo, eu vou estar desinterpretando o sentido vetorial, né? Oração. Vou estar causando o engano. Quem emana engano, ele é alvo de engano. Então, muito cuidado, porque isso que é a resolução de demônio na sociedade. Demônio é aquele que faz você possuir o nome dele, você parecer que é ele. Por exemplo, eu não me chamo Henrique. Meu nome não é Henrique. Eu não posso me considerar um Henrique. Meu nome é Abner, entendeu? Eu não sou sei lá, o cara famoso. Eu sou o Abner, eu não sou o Jesus. Jesus já morreu, eu sou o Abner, entendeu? Então isso aqui, ó, cerimônia. A cerimônia é a gente cerrar os nomes que a gente de certa forma se encarregou por atendimento, ó. Tá vendo? Atender as pessoas é carga, olha aqui. Tá vendo o que a carga é? Carga é G, ó. G é só colocar uma bolinha aqui e uma coisa aqui, ó. Para você recarregar a carga, o que a gente tem que fazer? Essa carga G, ó. A gente precisa de fazer as orações, ó. A oração, o que ela faz, ó? Ela coloca as coisas no lugar. Tá vendo, ó? Ela volta tudo pro lugar. A carga, ela faz isso, ó. A oração, ela recarrega. Ela faz assim, ó. Ok? Então isso aqui é a carga e essa aqui é a descarga, a reação. Vamos lá, cerimônia.
na Umbanda. Nos terreiros de Umbanda realizam-se diversas cerimônias religiosas e espirituais. Entre as práticas mais populares está a sessão de passe, em que a entidade reorganiza o campo energético da pessoa. Então, cerimônia de passe. A gente vai cerrar os nomes em nós fazendo passe. A gente vai o quê? Vai fazer reorganização do campo energético. Reorganizar o campo energético. O que é reorganizar o campo energético? É deixar tudo que está negativo positivo. A gente tem a eletropositividade e a eletronegatividade a partir de um referencial. Esse referencial busca deixar tudo no centro, né? Tudo no lugar, tudo no padrão. Quando está muito arrumado, ela tenta levar para o padrão, ela tenta usar alguma coisa. Quando está desarrumada, ela também tenta levar para o padrão. Isso é o padrão, é aquilo que deixa ela estável. Sempre está muito arrumado quando vai receber visita. E está muito desarrumado quando a visita foi embora. Entende? Então tem esse arco, né? Recebe visita, a visita vai embora. Recebe espírito, o espírito vai embora. Recebe cliente, cliente vai embora. E aí a gente tem essa algema aqui, ó, essa mola de pressão. A carga, ela geralmente ela fica no meio. Quando a gente chega, ela fica com muita carga e quando ela sai, a pessoa que chegou, ela consumiu carga e a carga desce, né? É o mais e o menos. E aí a cerimônia de passe é o que? É reorganizar o campo energético. É levar do menos e do mais para o centro, para o equilíbrio, para o meio de se conter, estar contida para receber novos entidades, novos clientes, novos visitantes, né? Igualmente são feitas sessões de descarrego voltadas a aliviar as energias negativas de pessoas e fortalecê-las para os seus desafios, né? Então tem a de passe, a de descarrego, ou seja, desrecarregar, né? Descarregar o espírito, o cliente que veio, a humilhação ou qualquer coisa no sentido de alteração da pressão, descarregar a alteração da pressão. Que pressão é essa? Pressão corporal, pressão sanguínea. Alteração da pressão. A gente vai fazer o descarrego, a gente vai passar, vai descarregar essa alteração da pressão e vai voltar à pressão normal. Destaca que as cerimônias são abertas ao público e são gratuitas, pois a Umbanda preza pela caridade como princípio. As vestes mais usadas nestas cerimônias são brancas, cor que simboliza a pureza e a neutralidade, agradando aos orixás e guias. Ou seja, branco é a cor que está livre, né? Para sofrer contraste. Na Umbanda não se pratica o sacrifício de animais e se celebra rituais de batizado, consagração e casamento. Então aqui, ó. Não pratica rituais, né? Coisas que levam a carne a cometer de certa forma coisas que vão fazer nojo, né? Cometer, né? Nojo não, é cometer rituais, é como se a gente
fizesse, por exemplo, existem rituais de vários tipos, né? Essa palavra, ais, né? São parâmetros. Parâmetros para a atenção. Então, se a gente se encher de parâmetros para essa atenção, a gente vai, de certa forma, gerar um ritmo, né? O ritmo. Hit. Esse hit, né, é basicamente tem um certo caráter. Então, é como se rituais instalassem ou desinstalassem caráter em cima de caráteres. É como se a gente criasse aqui, ó, a partir desse hits, uma certa certeza, um certo, uma certa geratriz de matriz, né, de dados, de matriz de dados de hit para a pessoa vestir, para um novo vestuário. E aí esse se torna o candidato novo, o caráter novo. Isso é rituais. A Umbanda ela não pratica rituais. Então, pera aí. Deixa eu ver. A Umbanda não se pratica, ó. Na Umbanda não se pratica sacrifício de animais e se celebra rituais de batizado. Não, então a Umbanda ela celebra. Umbanda celebra rituais. Celebra rituais. Celebra rituais. Para manter essa cara de identidade religiosa firme, né? Então, para manter essa cara de identidade religiosa firme, essa reação de hit, ela faz esses rituais. Né? Aí eu acho que isso aqui são exemplos, né, de rituais. Aqui, ó, algo. Aqui, ó. A gente tem um exemplo aqui. Esse é. Parece que. Não. Chega a ser um. Mas é a reunião, né? Reunião. Talvez isso aqui seja. Bom. Consagração e casamento. Só que ela não pratica o sacrifício. O que é o sacrifício? Se você aceitar refazer o ofício, né? O ofício é a quebra. Quebra é por força. Sacrifício é você quebrar por força, por exemplo. Você vai sacrificar esse prato aqui, ó. Então você vai quebrar ele em sacrifício. Esse prato, por exemplo, tem um valor para você de identidade. E aí você vai doar esse valor de identidade desse prato, vai quebrar esse prato, espatilhar ele no chão, para que esse prato não fique mais forte do que a religião. E aí esse prato se torne fraco ou qualquer coisa que represente esse valor de prato fique fraco enquanto a religião ela fica forte. O rito da religião fica forte. Ela não pratica isso.
A Umbanda não pratica isso, de certa forma. Sacrifício. Bom, eu vou parar por aqui. Eu já fiz muita equação sobre esses dados, a lógica desses pontos. E aí, no próximo vídeo a gente continua falando a partir daqui, ó, dos pontos da Umbanda, onde a gente parou, né? Então é basicamente isso. Se você quer conhecer as coisas, a gente precisa de buscar coragem para fazer essas adequações de vetores dessas autoridades que são as palavras frente a várias decomposições de camadas lógicas, né? Várias utilizações. O parque das utilizações em princípio ativo é o núcleo de desacelerar cada função desse parâmetro vetorial, cada símbolo dentro dessa aquisição que vai desimpor entre sílabas a difração enérgica que vai resolver você em generalizar, em retroprojetar essa imagem de atividade frente a esse campo de lógica frequentado, né? Então, é isso, pessoal. A gente fica por aqui e se vê num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!